Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Pega a tua Bíblia aí. Abre ela em João, no capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Aleluia. Quem veio nessa noite ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. João capítulo 5, meus irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Evangelho de João capítulo 5. Tem as epístolas, mas é no Evangelho de João no capítulo 5. Glória a Deus. Que vem depois de Lucas. Diz bem assim a palavra de Deus, meus irmãos. Depois disto, houve uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que descesse, depois que a água fosse agitada, sararia de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que há 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, lhe disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me lance no tanque quando a água é agitada, mas sempre que vou, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou curado, tomou seu leito e foi embora. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, fala comigo através da tua palavra e confirma, Senhor, a tua palavra em minha vida nessa noite e na vida da minha família. Amém? Senta, bate as palmas para Jesus e dá glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu creio que todos nós conhecemos essa passagem bíblica. Eu creio que já ouvimos também muitas pregações a respeito do paralítico do tanque de Betesda. A Bíblia nos fala que esse tanque, o tanque de Betesda, ele era um tanque muito famoso. Sem dúvida ele era um tanque famoso, porque havia uma crença a respeito desse tanque. Todos, não só em Jerusalém, mas eu creio que em toda Israel, todos que moravam lá, que habitavam lá, seja criança, seja velho, seja quem for, sem dúvida cada uma das pessoas que habitava Israel já havia ouvido falar sobre o tanque de Betesda, pois havia uma crença, eu vou dizer assim, crença, porque a Bíblia não nos diz que alguém algum dia saiu daquele tanque curado. A Bíblia diz sim que havia a crença que um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava as águas, e o primeiro que descesse até as águas, que pulasse nas águas depois que a água era agitada e saísse de lá, sairia curado. A Bíblia não diz que algum dia alguém saiu daquele tanque curado da sua enfermidade, mas a Bíblia nos diz que realmente as águas eram agitadas, porque o paralítico diz para Jesus: sempre que as águas são agitadas, desce outro antes de mim. Diga glória a Deus. Ou seja, realmente algo agitava aquelas águas, alguma coisa agitava as águas, mas a Bíblia não nos diz que alguém algum dia saiu desse tanque curado. Eu, na minha opinião, eu acredito que o Espírito Santo não deixaria de relatar algo tão importante assim na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, com certeza, se João soubesse de alguém que saiu desse tanque curado, ele tinha escrito que esse tanque não havia só crença, mas que pessoas saíram de lá curadas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas como eu falei,
A Bíblia não diz que alguém foi curado nesse tanque, e a Bíblia não nos diz que ninguém nunca foi curado. Então fica aqui a interrogação. Eu não posso afirmar que esse tanque era milagroso, e também não posso afirmar que esse tanque não era milagroso, porque a Bíblia não diz isso. Mas aquelas pessoas que estavam à beira desse tanque, elas criam com todas as suas forças, elas acreditavam que realmente descia um anjo ali e agitavam as águas. E a Bíblia diz que havia uma multidão à beira desse tanque por causa dessa crença. E quando a Bíblia nos fala de multidão, ela está falando de mais de 5.000 pessoas. E a Bíblia diz em algumas traduções, ela coloca a palavra jazia uma multidão de enfermos. Isso quer dizer o quê? A palavra jazer, o verbo jazer, é usado apenas, meus irmãos, em túmulos. Jazer significa também haver. Só que jazia é um termo que é usado apenas em túmulos, ou seja, a gente pode compreender que quando o escritor diz que jazia multidão de enfermos, ali ele está querendo dizer que multidões morriam todos os dias sem conseguirem alcançar o milagre. Multidões morriam à beira daquele tanque. Louvado seja Deus. Multidões morriam ali à beira daquele tanque sem nunca ter realizado o sonho delas. E aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam ali porque elas tinham um sonho. Elas precisavam de um milagre, elas precisavam de um milagre na vida delas. E eu creio que todos nós que estamos aqui hoje, talvez não estejamos à beira de um tanque, mas também estamos aqui porque precisamos. Com certeza tem pessoas aqui que você já não precisa de mais nada. Deus já fez a obra na vida do teu filho, Deus já fez a obra na vida da tua filha, dos teus familiares, Deus já te abençoou financeiramente. E quem sabe você não precise de nada nessa noite. Você está aqui apenas para passar uma noite na presença de Deus, porque a Bíblia diz que é melhor estar um momento na presença de Deus do que a vida inteira em qualquer outro lugar. Mas eu sei que tem pessoas aqui que você não está aqui. Quem sabe, claro, o primeiro motivo da tua vida, o primeiro motivo da tua vinda aqui hoje é, sem dúvida, estar na presença de Deus. Mas eu sei que a maioria de nós que estamos aqui porque precisamos de um milagre da parte de Deus. Aleluia! Graças a Deus. Assim como aquelas pessoas que estavam lá precisavam também, elas tinham um sonho. O mudo que estava ali, ele queria falar. O paralítico que estava ali queria andar, queria se mover. O cego que estava ali tinha um sonho, ele queria enxergar. Quem sabe nessa noite você não é um cego e o teu sonho não é enxergar. Quem sabe nessa noite o teu sonho não é ser curado de uma enfermidade, mas você também tem um sonho, quem sabe não é físico, não é na tua saúde, mas você tem um sonho de um dia ver aquela pessoa da tua família transformada pelo poder de Deus. Quem sabe, aleluia, quem sabe o teu sonho é um dia ter o teu negócio próprio. Quem sabe o teu sonho é um dia ser usado nas mãos de Deus. Quem sabe o teu sonho não é uma cura como o sonho deles era, como o que eles precisavam era. Mas quem sabe o teu sonho é algo impossível aos teus olhos, que você não tenha condição. Todos nós que estamos aqui temos um sonho como essas pessoas tinham. Todos nós precisamos de algo, pedimos algo para Deus. Queremos algo assim como aquelas pessoas que estavam à beira daquele tanque queriam. Elas queriam a cura. Eu não sei o que você quer nessa noite. E a Bíblia diz que estava ali um homem que há 38 anos estava enfermo. A Bíblia diz que houve uma festa em Jerusalém. Jesus saiu de Nazaré rumo a Jerusalém. E a Bíblia nos diz que Jesus tinha que passar por esse tanque. E a Bíblia diz que quando Jesus passou perto desse tanque, ele avistou esse homem, que há 38 anos estava paralítico. A gente não sabe há quanto tempo esse homem ia até o tanque, quanto tempo esse homem esperava as águas serem agitadas. Aleluia!
Mas a Bíblia diz que Jesus, quando passou por ali, olhou para esse homem. E a Bíblia diz que Jesus sabia do estado dele. E que havia muito tempo que ele estava enfermo. Quem sabe você está passando por uma situação na tua vida. Quem sabe não é enfermidade. Quem sabe as coisas não andam bem dentro do teu lar. As coisas não andam bem no teu casamento. Na tua vida profissional eu não sei por que situação difícil você está passando. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui, a primeira coisa que Ele fala para você é que Ele tem contemplado o teu sofrimento. Aleluia! Deus diz para você nessa noite que assim como aquele homem nunca tinha visto Jesus na vida dele, mas Jesus, mesmo tendo visto aquele homem pela primeira vez, Jesus já conhecia a situação dele. Sabe por quê? Porque Jesus já se preocupava com ele quando ele estava lá na glória direita do Pai. E quem sabe você está aqui hoje e você diz nessa situação difícil que você está passando: eu acho que Deus não se preocupa, eu acho que Deus não se importa, eu acho que Deus não me ouve, eu acho que a minha vida vai continuar do jeito que está. Deus te trouxe aqui para dizer que nessa noite Ele está se aproximando de você. Nessa noite Ele diz para você o que é que você quer. Nessa noite Ele diz para você que Ele tem contemplado o teu sofrimento e que Ele quer mudar essa situação na tua vida. Oh, glória a Deus! E Jesus se aproxima dele e fala assim, ó: ei, homem, você quer ficar curado? Você quer ficar são? E perceba que pela resposta desse homem, ou ele não tinha fé em Jesus, ou ele não cria no poder de Jesus, ou ele não conhecia Jesus. Porque ele diz assim para Jesus: Senhor, eu quero, mas eu não tenho ninguém que me lance no tanque quando a água é agitada. Ou seja, ou esse homem não tinha fé, ou ele não conhecia Jesus. Porque se esse homem conhecesse, cresce, ele tinha falado para Jesus: Senhor, eu quero ser curado, e eu sei quem o Senhor é. O Senhor é Jesus, aquele homem que cura leproso, ressuscita morto, já levantou alguns paralíticos, deu vista a alguns cegos, e eu sei que o Senhor pode me curar, me cura agora aqui. Mas ele não diz isso, muito pelo contrário, ele diz para Jesus: Senhor, eu quero, mas não existe outra maneira de eu ser curado a não ser o tanque de Betesda. Aleluia! E eu falei isso aqui na semana passada, não lembro se foi semana passada, mas eu disse que esse aqui é o único milagre da Bíblia que Jesus opera sem que a pessoa tenha fé. Não existe outro milagre na Bíblia Sagrada, seja no Novo ou no Velho Testamento, que Jesus, Deus, operou um milagre sem que a pessoa acreditasse no poder dele. Todas as pessoas que receberam milagre no Novo Testamento foram até Jesus crendo no poder dele. Muitos ele nem tocou, muitos ele nem precisou tocar, tamanha era a fé dessas pessoas. Mas esse milagre aqui, sem ele crer, esse homem com a esperança dele no tanque, Jesus olha para ele e fala assim: levanta, toma a tua caminhada. Aleluia! Graças a Deus. E eu parei para meditar por que é que Jesus só operou esse milagre sem fé. Por que é que Jesus só fez a obra na vida desse homem sem ele ter fé? Aleluia! E sabe o que Deus falou comigo? Deus falou comigo que o que Jesus fez aqui não foi para aquela época, mas foi porque ele sabia que essas palavras iam ser escritas, essa história ia ser escrita, e é um ensinamento para mim e para você aqui hoje. Em outras palavras, quando Jesus fala para aquele homem: levanta, toma tua caminhada, Jesus está dizendo para aquele homem assim: ei, você ficou tanto tempo à beira desse tanque e nada aconteceu na tua vida. Você está aqui à beira desse tanque faz tantos anos e até hoje nada aconteceu na tua vida não foi transformada, você não recebeu a tua cura. E tem outra, multidões aqui já morreram esperando em vão algo desse tanque. Mas hoje eu sou Jesus e eu chego na tua vida. Hoje eu sou Jesus e me aproximo de você, e eu vou provar para você que aquele que espera em mim não espera em vão. Eu vou provar para você que tanque nenhum, amuleto nenhum, ninguém se compara a mim. Levanta, toma a tua caminhada e receba o teu milagre. Aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus.
E quem sabe nessa noite, você está com esse homem na presença de Jesus. Você está hoje na presença de Jesus. Jesus te trouxe até aqui nessa noite. E assim como Jesus falou para aquele homem assim, ó, você quer ficar são? E ele diz, Senhor, eu quero, mas não tenho ninguém que me lance no tanque. Quem sabe você está aqui, mas você está preocupado ainda por causa do que o advogado disse para você a respeito daquela causa. Quem sabe você está hoje na presença do Deus do impossível, mas a tua esperança ainda está naquele médico que falou que a tua enfermidade não tem cura. Quem sabe você está aqui hoje na presença do Deus do impossível, mas a tua esperança ainda está naquela clínica de recuperação que até hoje não conseguiu fazer nada na vida daquele teu familiar. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer que você está na presença dele e que se você acreditar no poder do Deus que está falando com você, o milagre já está começando a acontecer na tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Graças a Deus, diga glória a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, não se comportam como esse paralítico? Quantas pessoas não se comportam como esse paralítico? Servimos a Deus e sabemos quem é o Deus da Bíblia, mas é só o médico dizer que não tem jeito, a gente já perde as esperanças e diz assim, eu queria tanto ser curado, mas o médico era o único que podia fazer isso. Servimos o Deus do impossível, mas o advogado dá aquela notícia que a causa não tem jeito, e nós dizemos assim, agora eu perdi a esperança porque o advogado era o único que podia resolver o meu problema. Quem sabe aquela pessoa da tua família já passou por tantas clínicas de recuperação e você diz assim, se nenhuma dessas clínicas, até hoje, essa pessoa não foi liberta, tudo que eu já fiz, tudo que já fizemos por essa pessoa, então não tem mais jeito. E nós servimos, meus irmãos, ao Deus do impossível. E quantas vezes não fazemos como esse paralítico? Estamos na presença de Deus, mas a nossa esperança continua no tanque de Betesda. Aleluia! E temos que confessar que muitas vezes a nossa esperança está no homem, meus irmãos. Muitas vezes a nossa esperança está em amuletos. Hoje existe o evangelho dos amuletos. Tem lugares aí que já não se usa mais a fé. Tem que tocar para receber. Tem que andar por cima para receber. Tem que ver para receber alguma coisa. Isso não é fé. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer que você pode não estar vendo Ele, mas Ele está aqui pertinho de você, só querendo ouvir a tua oração. Aleluia! Graças a Deus. Diga glória a Deus. Servimos o Deus do impossível, meus irmãos, ou não servimos? Servimos ou não servimos? Glória a Deus. Então, para que vamos perder a esperança? Por que vamos perder a esperança? Conheço bastante pessoas que já desistiram de muitas coisas, porque olham para as circunstâncias, olham para a situação e dizem assim, não, é impossível, não tem mais jeito, e esquecem que servem ao Deus do impossível. E quando Jesus diz para esse homem, levanta, toma a tua cama e anda, Jesus está querendo dizer assim, sai da beira desse tanque, esquece esse tanque. Você esteve tanto tempo acreditando nesse tanque, nada aconteceu na tua vida. Mas hoje, a partir de hoje, eu transformo a tua vida e provo para você que eu sou o Deus do impossível. Bate as palmas para Jesus.